Estou aqui já com Pedro Duran para falarmos sobre um outro assunto. Voltamos a olhar para eleições na Venezuela. Depois do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano declarar a reeleição de Nicolás Maduro, alguns países já reagiram. O Brasil, como a gente está falando aqui, adota cautela. Até agora não se manifestou. Lembrando, o Celso Amorim está na Venezuela, acompanhou o dia de votação. O Brasil é um dos países que mantém diálogo com o Nicolás Maduro. E não só isso, mantém relações comerciais. E é justamente o destaque que o Pedro traz para a gente. Ô Pedro, qual que é o tamanho dessa relação comercial Brasil-Venezuela? É uma relação bilionária, Carol, e a gente está falando de bilhões de dólares e não bilhões de reais. Aí você multiplica tudo por 4, 5, enfim, 6, a depender da conta. Eu levantei numa plataforma chamada Comexstat, que faz um panorama das relações comerciais do Brasil com outros países, as exportações e importações desde os anos 90 do Brasil com a Venezuela. Em 2001, portanto 24 anos atrás, a gente teve uma inversão. A balança comercial era desfavorável e ela passou a ser favorável. O que isso significa? Que o Brasil exporta mais do que importa para a Venezuela. Então vamos começar mostrando os números do ano de 2023, o último ano consolidado, com os valores de importações e exportações. Aqui a gente tem as exportações do Brasil para a Venezuela de 1 bilhão 152 milhões de dólares. E as importações da Venezuela para o Brasil de 412 milhões de dólares. Então você percebe que essa balança ela é bastante favorável para o Brasil. Como é que a gente costuma falar na economia internacional? Quando você tem a exportação favorável, significa que o país é um bom comprador dos produtos brasileiros. Então é importante para, por exemplo, desenvolver a nossa agropecuária, a nossa indústria de alimentos, a depender de indústrias químicas, a depender do tipo de relação comercial. Quando a gente importa mais do que exporta, significa que aquele país tem um peso importante para fornecer, principalmente insumos para as nossas indústrias e, em alguns casos, também eletrônicos. Então, quais são hoje os produtos que o Brasil mais exporta para a Venezuela? Vamos ver a segunda tela, que a gente consegue ter um panorama justamente disso que eu estou dizendo aqui. As exportações, aí agora eu já fiz, Carol, um recorte de janeiro a junho de 2024, que é o dado mais atual que a gente tem. Os principais produtos exportados do Brasil para a Venezuela que marcam a nossa relação comercial. O açúcar de cana ou de outros tipos, com 88 milhões de dólares, a soja e o óleo de soja com 77 milhões de dólares, os vários tipos de farinha, incluída a farinha de trigo, 60 milhões de dólares, a margarina com 20 milhões de dólares e o milho e seus derivados com 15 milhões de dólares. Isso dá uma dimensão de que são commodities que são enviadas do Brasil para a Venezuela e que justamente para o nosso agro é importante manter essa relação comercial. Na próxima tela, a gente vai ver as importações que a gente traz da Venezuela. Então, esses são os principais produtos que a gente busca lá. A ureia, que é um elemento muito utilizado para fazer fertilizantes, 100 milhões de dólares, é o produto mais importado da Venezuela. O alumínio, que é muito importado para uso na construção civil, por exemplo, 43 milhões de dólares. Aqui tem uma latinha de alumínio, mas na prática o alumínio ele tem uma função, quando ele é importado em grande quantidade, geralmente é para construir vigas, para fazer estruturas metálicas para a construção civil. O metanol, que é usado na indústria de energia, com 35 milhões de dólares. O coque de petróleo, que é uma espécie de petróleo granulado usado para fazer especialmente asfalto, para pavimentação, 15 milhões de dólares. A Petrobras, inclusive, é uma das agentes que faz a comercialização desse tipo de produto. E o negro de carbono, o negro de fumo, que também é bastante conhecido na indústria, 7 milhões de dólares, é uma espécie de pó utilizado para corante de pneus, de borracha, de produtos pretos, né? Porque ele é bem escuro e ele é utilizado para esse tipo de solução. Do ponto de vista prático, se a gente olha a perspectiva das importações e exportações do Brasil para a Venezuela nos últimos 25 anos, 24 anos, a gente consegue perceber uma constância. Ou seja, a gente muito mais exporta produtos para a Venezuela do que importa. Então, eu fiz a conta levando em consideração esse período em que a nossa balança comercial é favorável. A gente exportou para a Venezuela o equivalente a 50 bilhões de dólares. E a gente importou da Venezuela o equivalente a 12 bilhões de dólares. Isso significa, basicamente, que a gente exporta, em termos de valor para a Venezuela,
praticamente 5 vezes, 4 vezes e meia o que a gente traz de valor da Venezuela, o que a gente paga para a Venezuela para trazer para cá. Isso, obviamente, tem relação também com a situação econômica da Venezuela, que não é uma situação favorável e não tem sido favorável nos últimos anos. Por isso a gente consegue buscar a bons preços produtos importantes da Venezuela, alguns dos quais a gente também produz aqui no Brasil. Mas há uma vantagem em trazê-los da Venezuela porque eles acabam saindo mais baratos para quem usa eles aqui. É uma crise econômica que a Venezuela vive, inclusive essa crise é motivo da saída de muitos venezuelanos que buscam, por exemplo, o território brasileiro. Sim. A gente falava mais cedo dessa preocupação agora com a região de fronteira do Brasil. Teve todo um trabalho de inteligência por parte da Polícia Federal, um reforço no patrulhamento da fronteira por conta das eleições na Venezuela. Também é um outro fator que o governo está monitorando, principalmente diante desse resultado que acompanhamos, proclamado pelo Conselho Nacional Eleitoral, dessa reeleição de Nicolás Maduro. Eu conversei ontem com o governador do Acre, Gladson Camelli, ontem à noite, sobre esse panorama da eleição na Venezuela. E já tinha falado com as autoridades do governo do Amazonas também, né? Do ponto de vista prático, esses dois estados, que também estão mais próximos da Venezuela, não têm um fluxo migratório tão significativo quanto Roraima, onde a situação é muito mais emblemática, porque você tem a cidade de Paracaima, ou Pacaraima, justamente ali na fronteira da Venezuela com o Brasil, e você tem Boa Vista muito pertinho da fronteira, então tem um fluxo migratório que chega para o Pacaraima, mas acaba indo para a capital de Roraima. E por lá há muita apreensão. Eu conversei com o prefeito de Pacaraima, conversei com autoridades do governo de Roraima. Então, um estado de espera, Carol, para poder entender que tipo de impacto uma reeleição de Maduro ou uma eleição de um opositor poderia trazer nesse fluxo migratório. O Brasil é o terceiro país que mais recebe venezuelanos que deixam o país. A gente vai falar mais sobre eleições na Venezuela ainda hoje. Pedro, até já.